Ei, deixa eu te perguntar algo. Você já esteve em apuros ou está em apuros? Você já esteve em uma dificuldade ou está vivendo uma dificuldade em que você olha para um lado, olha para o outro e não vê uma solução, não vê uma saída? É como se estivesse entre a cruz e a espada. É como se estivesse num beco sem saída. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você está vivendo uma situação assim, nós vamos aprender com a palavra de Deus como se livrar desse tipo de dificuldade. Como sair desse beco em que nós não vemos saída. Antes, porém, vamos fazer a nossa oração. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, nos ensina através da Tua palavra a como sair de uma situação complicada, de uma situação em que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos uma saída. Então, meu Pai, que através desse estudo os olhos sejam abertos, a verdade seja esclarecida e que Teu Espírito Santo possa guiar a cada ouvinte desse estudo, que Teu Espírito Santo possa mostrar aonde há saída. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos então discorrer o nosso texto em Êxodo capítulo 14. Vamos falar alguns versículos de Êxodo capítulo 14 e vamos mostrar como o povo de Israel, que estava num beco sem saída, Deus proveu uma saída. Vamos então ao versículo 1 do capítulo 14 de Êxodo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo... Ora, Deus falou com Moisés. Moisés foi o líder que Deus escolheu para tirar o povo do Egito. O povo que estava vivendo no Egito há mais de 400 anos, vivendo como escravos. Moisés foi o líder que Deus escolheu para guiar o povo até a terra prometida. Então Deus fala com Moisés dizendo, versículo 2, vamos lá. Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Então Deus diz a Moisés para que avise ao povo de Israel que volte, mas não é voltar para o Egito, de onde Deus os tirou, não, mas ir para um outro caminho. Mas por quê? Por que Deus queria que o povo voltasse para um outro caminho, em frente ao Mar Vermelho? É porque Deus queria provar aquele povo. Porque Deus viu que mesmo o povo saindo do Egito, o Egito ainda não tinha saído deles. Muitas vezes também acontece conosco. Deus nos tira do mundo, mas o mundo ainda não saiu de nós. Vamos ver em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. Deus sabia o que estava no coração do povo, mas Deus queria mostrar àquele povo que eles ainda não eram obedientes a Ele. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto, Deus nos leva para um outro caminho para provar o nosso coração, para mostrar para nós que nós precisamos mudar o nosso coração. Vamos ver em Jeremias 17:10 o que diz. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Através desse texto, nós podemos ver que Deus conhece o coração de cada um, que Deus conhece os pensamentos de cada um. Agora eu pergunto, como está o teu coração diante de Deus?
Como estão os teus pensamentos diante de Deus? Deus levou o povo àquela situação para mostrar para o povo que eles ainda precisavam confiar no Deus Todo-Poderoso. Precisavam depender de Deus. Muitas vezes Deus nos leva a essas situações de dificuldade para mostrar, para nós aprendermos que dependemos dele. Nós aprendemos a confiar nele, somente nele. Amém? Vamos agora ao versículo número 3 e ao versículo número 4. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. O que esclarece o versículo 3? É que Deus fala para Moisés que está levando o povo àquela situação, por aquele caminho, para que Faraó pense que o povo de Israel está andando no deserto sem rumo. E no versículo 4, ele diz: olha, Moisés, eu farei que Faraó continue teimoso e persiga vocês. Assim, eu vou derrotar Faraó, vou derrotar o seu exército, mostrando o meu poder, mostrando que eu estou no controle de todas as coisas. E eles ficarão sabendo que eu sou Deus. Eles ficarão sabendo disso, que eu sou Deus. Então, quais são os objetivos que nós enxergamos aí nessa situação que Deus levou ao povo de Israel? É para que o nome dele fosse glorificado e saber que ele é quem manda, porque é ele que é o Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Assim também, quando Deus te leva a uma situação de dificuldade, Ele quer que você glorifique o nome dEle e saiba que Ele é Senhor, que Ele está nessa situação, que Ele está controlando todas as coisas. É isso que Ele quer mostrar. Então fique atento à voz de Deus. Fique atento aonde Deus está te levando e glorifique o nome dEle. Glorifique o nome do Senhor. Faça igual aquela música: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vamos agora ao versículo número 10. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles. Por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Faraó então se aproxima do povo de Israel e eles ficaram apavorados. Por quê? Porque de um lado tinha montanhas, do outro montanhas. Na frente o Mar Vermelho. E agora vinha Faraó. Estavam literalmente num beco sem saídas, sem saber o que fazer. E ficaram como baratas tontas. Mas será que eles confiavam em Deus? Você já se viu numa situação assim? Uma situação que você olhou para um lado, olhou para o outro, e olhou para frente, olhou para... não viu solução. Um beco sem saída. O que você fez? O que fazer nessa hora? Nós vamos aprender o que a Bíblia nos ensina a fazer. Vamos aprender versículos 11 e 12. Vamos começar a aprender a sair do beco sem saída. Disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos do Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Então vamos aprender como sair do beco sem saída. O povo de Israel começou a murmurar, a reclamar.
Então, a primeira situação para sair do beco, sem saída, é não murmurar, é não reclamar. Lembre-se de quantas situações difíceis você já passou e quantas situações difíceis o Senhor te livrou. Faça um exame de consciência. E ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, comece a agradecer, a glorificar ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, essa situação que você está vivenciando hoje está cooperando para o seu bem. Você sabia disso? Então, não reclame, não murmure, mas glorifique o nome do Senhor. E Deus mostrou para o povo de Israel, ali naquela situação, o coração deles. Um coração de murmuração. Eles disseram ainda a Moisés que preferiam ter ficado lá no Egito como escravos. Porque lá pelo menos eles tinham arroz com feijão e lá no deserto a situação estava difícil. Lá eles poderiam morrer e ser enterrados lá no Egito. Mas ali, naquele deserto, a situação para eles estava difícil. E ao invés de glorificar a Deus, preferiram reclamar. Viver como escravo no Egito não era uma situação muito boa. Mas, quando o Senhor nos tira do Egito, nos tira do mundo, nós também não devemos reclamar. Vamos ver o que acontece em Gálatas capítulo 5, versículo 1, qual a recomendação da palavra de Deus para nós. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. O Senhor Deus, Ele nos libertou do Egito, do mundo, através do sacrifício de Jesus, lá na cruz do Calvário. E Ele recomenda que que eu e você, que nós fiquemos firmes no Senhor, firmes em Cristo, para que não voltemos àquele estado de escravidão do mundo. Tem uma outra recomendação do Senhor, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então diz o texto, para que nós não amemos o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando o Senhor Deus te tirou lá do Egito, te tirou da terra da escravidão, te tirou do mundo, o Egito hoje é o mundo. Então Ele pede para você não amar o mundo, não amar o Egito, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus, não está nessa pessoa. Então, se você saiu do Egito, agora faça de tudo para o Egito sair de você. Amém? Vamos agora ao versículo número 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Então, como sair daquela situação de desespero? Como sair daquele beco sem saída? Primeira coisa, não murmurar. E a segunda coisa é não temer aquela situação. Saber que o Senhor está no controle. Terceira coisa, aquietar o coração e ver o livramento do Senhor. Quando você aquieta o teu coração. Porque se você ficar agitado de um lado para o outro, como barata tonta, o seu coração não está quieto. Você não está confiando no Senhor. Mas é aquietar o coração e saber que o Senhor, Ele está no controle. E saber que o Senhor, Ele é Deus. Portanto, fique firme na liberdade que Cristo vos libertou. Aquieta o teu coração e veja o livramento
do Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Vamos ver o porquê no versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O motivo para quietar o coração é saber que o Senhor, Ele vai pelejar por você. Moisés então dá instruções ao povo. Calma, aquieta o coração, porque o Senhor é quem vai pelejar por vós. Então, saiba de uma coisa, você que está vivenciando, você que está vivendo um beco sem saída, uma situação de desespero, não sabe mais o que fazer, olha para um lado, olha para o outro, não vê mais uma solução. Saiba que o Senhor é quem peleja por vós. É o Senhor, mas confia mesmo no Senhor. Saiba que Ele está pelejando por você. Vamos ver no versículo 15 o desenrolar desta situação do povo de Israel, que estava num beco sem saída. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então Moisés começa a clamar a Deus, a pedir ajuda de Deus para aquela situação. E é como se Deus desse uma bronca em Moisés e falasse: Moisés, por que você clamas a mim? Por que você está pedindo a minha ajuda? Eu não já te ensinei como que você deve fazer? Continue marchando. Diga ao povo que marche. Nós aprendemos também, para nós sairmos do beco sem saída, é continuar marchando, mesmo que nós, aparentemente, não estamos vendo uma saída, mas devemos continuar marchando. Sabe o que é que o beco sem saída, que nós verificamos, o objetivo dele, daquela situação desesperadora, o objetivo daquela situação difícil é nos paralisar. Quando nós olhamos para um gigante, para um problema, nós ficamos impressionados e paralisamos diante daquela situação. Mas a instrução de Deus para o povo de Israel, para mim e para você, é que nós devemos continuar marchando, mesmo diante de uma grande dificuldade. Não devemos parar de adorar o Senhor, não devemos parar de ter comunhão com o Senhor, não devemos parar de orar ao Senhor, não devemos parar de ler a palavra do Senhor, devemos continuar marchando. E lá na frente nós vamos encontrar um resultado. Então, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E vamos ver o que aconteceu quando o povo começou a marchar. Versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. O que nós aprendemos aqui com o povo de Israel e que serve também para nós é que quando o povo de Israel começou a marchar, quando eles obedeceram a palavra de Deus, o que aconteceu? Eles passaram pelo meio do mar em seco. As águas se dividiram para a direita e para a esquerda, formando 2 paredões, e o povo pôde passar em seco no meio do mar. Assim também é a minha vida e a tua vida. Diante de uma grande dificuldade, diante de quando estamos entre a cruz e a espada, numa sinuca de bico, quando estamos num beco sem saída, devemos continuar marchando. E o milagre vai acontecer. A solução de Deus vai acontecer porque é Ele que peleja por você. É Deus que peleja por ti. Então não se preocupe, aquieta o teu coração, confia no Senhor, confie no livramento do Senhor para a tua vida. Amém? Vamos ver no versículo 30 o que aconteceu.
Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Portanto, o povo de Israel, quando começou a marchar, obedecendo à voz de Deus, o que aconteceu? O Senhor livrou o povo de Israel dos egípcios, livrou o povo de Israel de Faraó e do seu exército. Assim também acontece na minha vida e na tua vida. Quando nós obedecemos à voz de Deus e continuamos a marchar, o Senhor nos livra do beco que não tem saída. O Senhor nos livra daquela situação desesperadora. É assim que acontece. Mas nós devemos obedecer à voz de Deus, que é a palavra do Senhor. Obedeça a palavra. Não murmure. Não murmure. Aquieta o teu coração. Continue marchando, louvando, glorificando, adorando ao Senhor. E lá na frente você vai ver que o Senhor vai te livrar daquela situação difícil. Vamos ver agora o versículo número 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor e creu nele e em Moisés, seu servo. O povo de Israel viu o grande poder que o Senhor, o Todo-Poderoso, exerceu contra Faraó e o seu exército. Do outro lado, eles cantaram o hino da vitória. O povo de Israel cantou o hino da vitória. Assim também é na tua vida. Se você obedecer a palavra do Senhor, e se você está numa situação difícil, com certeza, se você obedecer a palavra do Senhor, não murmurar, temer ao Senhor, confiar nele, confiar no seu poder, aquietar o teu coração e continuar marchando, saber que Deus está no controle daquela situação que você está vivendo, do outro lado, você também vai cantar o hino da vitória. O hino da vitória. Mas permaneça firme, não recue. Não fique olhando para a direita, nem para a esquerda, nem fique olhando para trás, mas continue caminhando, continue marchando em direção à tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Eu peço que você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E também compartilhe este vídeo, compartilhe a palavra de Deus e dê um like, dê um joinha, é muito importante para nós. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida. Deus seja louvado. Amém.